embaixo, no valor de 2. Você pode também testar, calcular o multiplicador por essa fórmula, vai encontrar também o mesmo resultado. Só deve observar aqui que não tem propensão marginal a tributar, é igual a 0, e a propensão marginal a investir também é igual a 0. Você vai encontrar também o valor de K igual a 2. K igual a 2. Esse multiplicador, ele se aplica a todos os gastos autônomos. Tá certo? Esse multiplicador, ele se aplica a todos os gastos autônomos. Atenção para esse detalhe. Se eu digo que o multiplicador K é igual a 2, isso quer dizer o seguinte, pessoal: se houver uma variação no investimento autônomo, a renda vai aumentar 2 vezes. Certo? O multiplicador serve para isso. Se o investimento autônomo aumentar em 10, a renda vai aumentar em 2 vezes 10. Vai aumentar em 20. Se o investimento aumentar em 50, a renda vai aumentar em 2 vezes 50. Porém, esse efeito é o mesmo se houver também uma variação do gasto do governo. Se o gasto do governo aumentar em 4, a renda vai aumentar em 8. E também, se as exportações aumentarem em 10, a renda vai aumentar em 2 vezes 10. E ainda, esse é o mesmo multiplicador que se aplica também ao consumo autônomo. É o mesmo, tá? Multiplicador keynesiano, também chamado multiplicador dos gastos autônomos. Agora, se houver uma variação das importações autônomas, o que vai acontecer com a renda? Atenção, as importações, quando elas aumentam, elas provocam uma queda na renda. Se o nosso país compra mais do exterior, nós deixamos de comprar parte da nossa produção. Observe aqui que na equação da demanda agregada, demanda agregada é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Se as importações aumentam, a demanda agregada diminui. Então, esse multiplicador aqui, ele é negativo. Certo? Ele é negativo. Então, se as exportações aumentarem, a demanda agregada aumenta. Mas se as importações crescerem, a demanda agregada cai. Então, esse multiplicador, ele é negativo. Uma outra observação também é a seguinte: quando o gasto do governo aumenta, a renda aumenta, já sabemos disso. Mas e quando a tributação aumenta? O que acontece com a renda? Ela diminui. O aumento da tributação autônoma causa uma redução do consumo. Diminui a renda disponível. Então diminui o consumo. A demanda agregada diminui. A renda cai. Só que nós vimos o seguinte: o gasto do governo impacta diretamente na demanda agregada. A tributação impacta de forma indireta. A tributação, primeiro, ela afeta aqui a função consumo. Primeiro, ela afeta a função consumo. Ela vai diminuir a renda disponível. Essa redução da renda disponível, ela é um pouquinho desacelerada, porque esse coeficiente é menor do que 1. Por isso também que o multiplicador da tributação autônoma vai ser um pouquinho diferente do multiplicador keynesiano. Ele vai ser menos C vezes K. Certo? Então, esse daqui nós podemos chamar de multiplicador dos gastos autônomos
Esse daqui é o multiplicador das importações autônomas. Ele tem o mesmo valor, a única diferença é que ele é negativo. Quando as importações aumentam, a renda cai. E esse daqui, menos C vezes K, ele é o multiplicador da tributação autônoma. Multiplicador da tributação autônoma. Ele vai ser um pouquinho menor do que o multiplicador dos gastos. Né? Observe que se esse multiplicador aqui, por exemplo, é igual a 4, e essa propensão marginal a consumir, se ela for igual a 0,75, né? Se K é igual a 4, e essa propensão marginal a consumir é 0,75, o multiplicador da tributação vai ser menos 0,75 vezes 4, vai ser menos 3, indicando exatamente que quando a tributação aumenta, a renda cai. Então nós temos essas variações, né, do conceito do multiplicador. Vamos ver aplicações disso aí, vamos ver a questão número 4. Vamos ver a questão de número 4. Deixa um pouquinho aqui na tela, isso, ótimo. Deixa um pouquinho, porque há muita informação aí, o pessoal tem que copiar. Bom, vamos lá para a questão 4 agora. Temos os seguintes dados. Em uma economia, a propensão marginal a consumir é igual a 0,8. A propensão marginal a importar é igual a 0,2. Aconteceu um aumento nas exportações da ordem de 100 unidades monetárias. Quanto é o aumento da renda? Quanto é o aumento da renda? Bom, se eu sei a variação das exportações, né? As exportações são gasto autônomo, então basta lembrar dessa relação aqui. Olha aqui. Perdão. Por favor, consertem isso aqui. Tá? Faltou colocar o delta aqui, tá bom? Por favor, consertem isso aqui. Sempre a gente está dividindo pela variação, né? Então, eu já tenho a variação das exportações. Eu quero saber a variação da renda. Basta calcular o multiplicador. Então, nessa questão 4, né, eu sei que a variação da renda dividida pela variação das exportações vai ser igual ao multiplicador dos gastos autônomos. Então, o que eu tenho que fazer é encontrar o valor desse multiplicador. Como eu tenho, né, também a propensão marginal a importar, eu preciso utilizar aquela fórmula completa. 1 menos C, que multiplica 1 menos T, mais M menos B. Então, substituindo aí os valores, eu terei 1 sobre 1 menos C, a propensão marginal a consumir, é 0,8, que multiplica 1 menos. Bom, a propensão marginal a tributar é 0. Mas a propensão marginal a importar tem valores, para ela 0,2, e menos a propensão marginal a investir, 0. Então, o multiplicador K vai ser 1 menos 0,8, que multiplica 1, mais 0,2. Vai ser igual, portanto, a 1 sobre 1 menos 0,8 é 0,2, mais 0,2 vai ser igual a 5. Portanto, substituindo
Não, perdão, 1,04. Vai dar 2,5, que é 1,02 mais 0,2. Então, 1 sobre 0,4, 2,5. Essa conta aqui. Então, se eu achei o multiplicador de 2,05, eu vou então pegar essa fórmula aqui e vou fazer a variação da renda, é quanto eu quero descobrir, a variação das importações foi no valor de 100 e o multiplicador foi 2,5. Então, vou encontrar a variação da renda é 2,5 vezes 100. A renda vai crescer 250 unidades monetárias, que é a letra D de dado. A letra D de dado, portanto. 250 unidades monetárias. Então, para resolver essa questão, foi necessário conhecer a fórmula completa do multiplicador, mas foi necessário entender também, conhecer para que o multiplicador serve, né? Ele serve exatamente para a gente descobrir aqui, projetar o crescimento da renda quando acontece um crescimento em algum componente autônomo da demanda agregada. Ok? Vamos aqui a mais uma questão. Nós vamos agora fazer uma questão um pouquinho mais difícil. Vamos lá para a questão de número 14. Vamos à questão 14. A questão bem interessante porque ela vai pedir uma série de informações. Na verdade, é a questão 14 a 17. Então, já temos aí os parâmetros da questão, né? Para resolver essas questões aí de 14 a 17, nós temos esses dados. Vamos colocar aqui no quadro. Primeiro, a função consumo é igual a 0,8, que multiplica a renda disponível. Observe aí que não há consumo autônomo, né? Consumo autônomo aí é igual a zero. Então, observe que as equações podem variar muito, né? Essa função consumo não teve consumo autônomo. E a tributação, ela tem uma parte autônoma e uma parte que é induzida pela renda, 0,0625, que multiplica Y. Y é a renda nacional, YD é a renda nacional disponível, gastos do governo igual a 300, investimentos no valor de 200. Para responder as questões seguintes, abstrai a existência de depreciação do estoque de capital fixo, então está tudo em valores brutos. Suponha que não há tributos indiretos, então toda tributação vai incidir sobre o consumo. Questão 14. Qual é a renda de equilíbrio? Questão 14. A renda de equilíbrio, vamos chamar assim, YE. Qual é a renda de equilíbrio dessa economia? Bom, para resolver a questão 14, a gente vai partir da condição de equilíbrio, né? No equilíbrio, a renda tem que ser igual à demanda agregada. A demanda agregada é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Como é uma economia fechada, esses dois valores aqui vão ser iguais a zero, né? Não tem exportações e nem importações. Então vamos calcular. A renda vai ter que ser igual a, primeiro, a função consumo. Nós vamos pegar aqui a função consumo, 0,8, que multiplica Y menos T, menos a tributação. Então vai ser Y menos isso daqui tudo. Vai ser Y menos 100 e menos 0,0625Y.
fecha parênteses. Ok? O mais difícil, o momento crítico desse tipo de questão é você armar essa equação daqui, onde você deve ter toda a atenção. Esse é o momento crítico. Se você armou direitinho aqui a equação sem erro, é só ir resolvendo, vira um problema de matemática. Mas nesse momento, olha, renda menos a tributação. Então, menos 100, menos 0,625Y. O que mais? Mais o investimento de 200 e mais o gasto do governo de 300. Então, teremos y igual a 0,8, que multiplica. Bom, aqui eu tenho 1 vezes y, menos 0,0625. Isso aqui vai dar 0,9375y menos 100 mais 500. Y, fazendo aqui 0,8,09375, aqui o examinador devia estar mal-humorado, nesse dia, obrigou a gente a fazer essa conta aqui, mas vamos lá colocar aqui 0,8 vezes 100 mais 500, trazendo para o lado de cá, 0,25y é igual a menos 80 mais 500, 420. Y é igual a 1 sobre 0,25 vezes 420. Sempre é bom você fazer essa arrumação aqui, porque se precisar calcular o multiplicador, já está aí, já está pronto. Você ganha tempo na questão. Y, portanto, é 4 vezes 420, que vai dar 1.680. Essa é a renda de equilíbrio dessa economia. 4 vezes 420 dá 1.680. Na questão 14 temos aí a letra D, a alternativa correta. Agora vamos ver as outras. As outras questões dependem dessa. Vamos ver o que é que está sendo pedido aí na questão 15. A questão 15 pergunta o seguinte: no nível de equilíbrio de renda estimado para esse ano, a poupança privada é positiva e de valor igual a... Bom, então vamos ter que achar o valor da poupança. Qual é a definição de poupança, pessoal? Poupança é o resíduo da renda, é aquilo que sobra da renda, Como nós estamos falando de poupança privada, nessa questão 15, a poupança privada vai ser Y menos a tributação e menos o consumo. Ok? A poupança sempre é um resíduo. Então, nós temos a renda nacional, nesse caso aí, menos o pagamento de tributos e menos os gastos de consumo. A poupança vai ser, portanto, 1.680 menos... Bom, quanto é a tributação? Aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, logo no enunciado da questão, nós temos que a tributação é 100 mais 0,0625, que multiplica quanto? Que multiplica 1.680. Basta a gente substituir a renda de equilíbrio. Esse valor aqui vai dar 205. Então, vamos colocar aqui, menos 205 e menos o consumo. Ora, o consumo é 0,8 que multiplica a renda disponível. Então, é 0,8 que multiplica a renda de equilíbrio menos a tributação. Então, o consumo vai ser
0,8, que multiplica. Quanto é a renda de equilíbrio? 1.680. E quanto é a tributação no ponto de equilíbrio da economia? É 205. Resolvendo aqui, vamos encontrar um consumo de 1.180. Então, o consumo aqui é 1.180. Encontraremos, portanto, um nível de poupança da ordem de 295. Na questão 15, temos aí a letra B. Essa questão é interessante porque mostra que, uma vez que nós encontramos o nível de renda de equilíbrio, nós temos como calcular o valor do consumo, o valor da tributação, tá certo? Todos os itens que dependem da renda. Então, encontramos aqui a tributação, imaginando que a economia está, no seu ponto de equilíbrio. Encontramos também o consumo quando a renda for correspondente a essa renda de equilíbrio. Questão 15, tivemos aí letra B. Temos aí mais duas questões dependentes dessa. Olha aí a questão 16. Questão 16. Caso, no ano seguinte, a economia apresente alta taxa de desemprego voluntário e o governo aumente seus gastos para 350, o novo nível de equilíbrio da renda será maior do que o anterior, enquanto... Bom, então na questão 16,